Então, olha só. A Pro vai compartilhar aqui a tela de matemática para a gente poder fazer, para nós fazermos todos juntos aqui. Prestem bem atenção. Ali, ó, nós temos do primeiro... Quem é que abriu o microfone? Fecha o microfone de novo, quem abriu o microfone. Do primeiro lado ali a gente tem o perímetro, tá? Dizendo que o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, tá? Então, a prof vai colocar aqui no quadro as medidas, e daí depois eu já abro aqui um triângulo, que tem 18 centímetros. Depois a gente tem o retângulo, que tem 9 e 15. Depois a gente tem o quadrado, que tem 42. Uh... 7,3. Ah, é o contrário. É assim. 6,3. 12,5. 7,4 e 4 centímetros. É isso? É isso. Então tá, ó, aquele último depois eu vou fazer com vocês. Deixa eu abrir aqui que entrou gente. Então, galerinha, olha só. Deixa eu arrumar aqui para gente olhar, tá? Se nós temos um desenho onde nós temos um lado só, é nítido que todos eles vão ter a mesma medida. Então, a gente pode fazer 18 mais 18 mais 18, que é a soma de todos os lados, mas para facilitar a conta aqui, eu posso fazer vezes, porque é a mesma coisa. Então, 3 vezes 8 dá quanto? 24. 3 vezes 1, 3, 4, 5. Então, dá 54 centímetros, tá? Este aqui. Este outro aqui tem 42 centímetros. Se é um quadrado, significa que todos os lados são o quê? Iguais. Se todos os lados são iguais, eu posso muito bem fazer 42 vezes 4. É a soma, tá, gente? 42 mais 42, mas eu posso multiplicar também, só para facilitar. Eu só não posso multiplicar quando tem medidas diferentes, como aqui. Mas quando as medidas são iguais, eu posso multiplicar, tá? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Então, 168 centímetros tem de perímetro. Este aqui é a mesma coisa. Todos os lados são o quê? Iguais. Então, tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso fazer 7,3 vezes 6. 6 vezes 3 ou 3 vezes 6 dá quanto? 15, 16, 18, né? 6 vezes 7 dá quanto? 40 e? 9. Hã? 42, não é isso? Quanto é que é 7 vezes 6, gente? 7 vezes 6 é 42, meu povo. Mais 1, 43. Tá? 438 centímetros. Opa! 43,8 centímetros. Tem a vírgula ali, a gente não pode esquecer, tá? Vírgula, aqui, ó. Uma casinha depois, uma casinha. 43 centímetros, 8. Esse aqui já é diferente. Esse aqui, na realidade, a gente tem duas medidas. Então, aqui em cima, eu sei que é a mesma medida. E essa lateral, eu também sei que é a mesma medida. Então, eu tenho que fazer 15 mais 15 dá 30, correto? 39, né? Mais 9 centímetros, 39. 39 mais 9 dá 48.
8. Então, o total disso aqui vai ser 48 centímetros. Espera que tá entrando gente. Neste aqui, a mesma coisa. Aqui tem várias medidas. Então, aqui eu tenho que pegar e fazer direitinho. Ó, então, vou começar pelo maior. 12,5 mais 6,3 mais 7,4 e mais 4,0, tá? Eu coloquei todas as medidas aqui, ó. Tá? Esse aqui, como é 4 centímetros, eu boto 4,0, só para ficar direitinho ali na soma, tá? Então, vamos somar. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Mais 0, né? Não tem. Bota um lá em cima. 2 mais 1, 3. 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 4, 20. 2 mais 1, 3. Tem uma casa aqui, 30,2 centímetros, tá? Então, gente, perímetro, e olha só, deixa eu achar aqui. Perímetro é a soma de... Prof, tu pode ir um pouquinho mais pro lado que eu queria ver quanto deu. Desculpa. Então, perímetro é a soma de todos os lados. A prof não fez só esse aqui, ó, tá? Vamos somar aqui junto. Qual é o resultado que vocês acharam nesse aqui? Nesse último? — 24,4 centímetros. Não, ó, 4,8. A prof está fazendo aqui na calculadora só para ser mais rápido. Dá 29,8. Este aqui dá 29,8, tá, gente? Então, vocês refaçam ali depois, 29,8. O professor não fez ali porque ele era muito grande, cheio de medida, tá? A letra A aqui de baixo. Uma quadra de vôlei tem 23 metros de comprimento e 10,5 de largura. Qual é o perímetro dessa quadra? Qual é o resultado que deu? Hã? Quem fez, gente? Ó, uma quadra de vôlei. Ops. Uma quadra de vôlei. Quais as medidas? 23 metros e 10,5. Então, 23 e 10,5 metros e metros. 23 metros. Tá? E 10,5. Qual é o perímetro? Como é que eu faço para me descobrir o perímetro, gente? Que cálculo eu tenho que fazer? Multiplicação. Perímetro? O celular aqui é velho, gente. Perímetro não é multiplicação. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se aqui tem 10,5, desse lado também vai ter. Se aqui eu tenho 23, aqui também vou ter 23. E eu vou somar tudo. Perímetro é a soma de todos os lados. A prof só multiplicou naquele triângulo e naquele quadrado, porque eles têm os lados o quê? Iguais. Iguais. Mas quando os lados são diferentes, não é multiplicação, não, perímetro. Perímetro é soma, tá? Então, vai ficar 23 mais 23 mais 10,5 mais 10,5. Aqui a gente bota 0, tá? 5 mais 5, 10, sobe 1. 3 e 3, 6, mais 1, 7. 2 e 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Vírgula embaixo de vírgula. Então, tem 67 metros de perímetro, certo? Vamos para as outras 3 ali do outro lado. O que diz ali? Vamos ali para as outras 3. Prof, não é metros quadrados, prof. Não é metros quadrados. Metros quadrados é lá na área, tá? Esse perímetro não. Vamos lá para esse aqui agora.
Uma quadra tem 12 centímetros, um quadrado, perdão, tem 12 centímetros de lado. Qual é a área desse quadrado em centímetros quadrados? Agora eu quero saber a área. Então, um quadrado tem 12. Então, vai ser 12 vezes 12, tá? Porque tem o mesmo tamanho. Então, CM, tá? 12 vezes 12, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Vou somar 4, 4, 1. Aqui sim, centímetros quadrados, tá? Eu já vou tirar aqui para vocês. Vai ter centímetros quadrados aqui, porque são 4 lados. Aqui, no caso, são 4 lados iguais, tá? Letra B. Um quintal quadrado tem lados de 64 metros. Qual é a área? A mesma coisa, tá? Deixa eu apagar esse lado aqui. Um quadrado tem 64 metros. Então, aqui, 64 metros. Por 64 metros. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Então, eu vou fazer 64 vezes 64. 4 vezes 4 é 12, 13, 14, 15, 16. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. 24. Aqui vai 2. 6 vezes 6, 36, 17, 8. Tá? Baixo 6. 5 e 4, 9. 8 e 2, 10. 13 e 1, 4. Tá? Então, metros quadrados. 4.096 metros quadrados. Vou fazer 64 vezes 64, tá? E o último ali, um campo de futebol mede 90 metros de comprimento e 45. Não, agora é um retângulo, ó. 90 metros por 45 metros, é isso? É. Qual é a área? A área dele, 90 vezes 45. Então, 90 vezes 45. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Vou somar. 0, 5, 10, 4. 4.050 metros quadrados. Então, deixa eu tirar daqui para vocês olharem. Olha só. Ali estão os cálculos que nós fizemos, então. Um lado vezes o outro em metros quadrados para a gente fazer a área, tá? Então, a área é um lado vezes o outro em metros quadrados, porque nós vamos ter as duas medidas ali, certo? Perímetro, soma de todos os lados. A prof só fez vezes naquelas outras lá, por quê? Porque o tamanho era igual. Oi? Uma dúvida, mas assim, por que tu somou só um lado, não somou o outro? Metros quadrados, meu amor. Por isso que ele é em metros quadrados, porque a gente fez um lado vezes o outro, ele é ao quadrado. Porque daí tem os outros dois lados. Lembra que a prof tinha explicado? A gente fez um ladinho só, mas ele tem os outros dois. Não tem os outros dois? Sim. Então, os outros dois é por isso que tem metros quadrados, porque tem os outros dois lados também. Tá? Entendi. Entendeu? Belone? Belone, entendeu? Sim. Então tá. Galerinha, fechando agora aqui matemática, vamos para a história antes de acabar o nosso tempo. Eu já estava em história, prof. Hã? Eu já estava em história. Então vamos lá. Nós vamos agora para a história na página 85, tá? Vamos lá para a página 85. Da 85 até a 87. Então, vamos lá. A prof colocou hoje, escutem bem,
a prof colocou hoje 2 videozinhos para vocês muito interessantes sobre o que a gente vai estudar aqui. E eu gostaria que vocês vissem. O primeiro videozinho ali, se eu não me engano, é até só 2 minutos e 20. Ele vai ter mais, mas não tem necessidade de ver o resto. Eu quero que vocês vejam ali até 2 minutos e 20. Quando entrar ali nas características de comidas, o que deixaram para nós, não precisa nesse momento. E tem o outro videozinho também, que é o relato de um avô que fez parte disso, tá? Do que nós vamos falar hoje, que é da viagem, da vinda dos europeus para cá. Tá? Então, gente, vamos lá. 85, esta parte aqui, ó, a partir daqui, tá? A vinda dos imigrantes europeus. Em meados do século XIX, antes mesmo da Lei Áurea ser promulgada em 1888, fazendeiros que plantavam café no interior de São Paulo começaram a contratar trabalhadores assalariados, vindos da Europa. Ou seja, acabou a escravidão, a gente precisa trazer gente para cá. E eles começaram a trazer, então, a população, algumas pessoas lá da Europa, tá? Veio gente da Alemanha, veio gente da Itália. E o que estava acontecendo aqui no Brasil? Eles estavam dando uns despertos, isso vocês vão ver no videozinho, por isso que eu quero que vocês vejam. Eles fizeram uma propaganda enorme, venha para cá, venha ter as suas terras, venha ter a sua liberdade de ter o seu pedaço de chão para plantar, para colher. Só que era uma propaganda enganosa. O povo lá da Itália, da Alemanha, estava passando por momentos de guerra, momentos de dificuldade, não tinha trabalho, não tinha comida. E quando eles viram essa propaganda, eles pensaram, opa, é para o Brasil que eu vou. Lá eles estão dando terra. Só que olha o que aconteceu. Em países como Alemanha e Itália, havia uma forte propaganda incentivando as pessoas a virem ao Brasil, a fim de trabalhar e possuir suas terras. A situação econômica nesses países não era nada boa, pois neles pessoas sofriam com guerras e faltas de trabalho. Muitos operários que viviam nas cidades, bem como os camponeses sem terras próprias, enfrentavam dificuldades para sobreviver. E eles viram, então, na possibilidade de migrar para o Brasil, a chance de ter uma vida melhor. Ou seja, vou para o Brasil para me ter uma vida. Ó, ali em cima no Você Sabia, Nicolau Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a contratar imigrantes para trabalhar nos cafezais, em São Paulo. Em 1847, ele trouxe 3.000 colonos alemães da Prússia para a fazenda Ibicaba. Então, aqui está o primeiro fazendeiro que trouxe esses imigrantes, tá? Os imigrantes europeus chegavam para trabalhar nas lavouras de café. Então, o que estava sendo plantado naquela época lá? Era café, tá? Era açúcar, mas a grande maioria era café, tá? Como parceiros ou sócios dos donos da terra, tendo o direito de ganhar a metade dos lucros obtidos na venda do produto. Contudo, quem é que tinha mais vantagens? Eram os fazendeiros. Por quê? Porque quando os fazendeiros chamavam, né, traziam os italianos, os alemães, os imigrantes para cá, eles falaram, ó, todo lucro que nós tiver, metade para ti, metade para mim. Só que quando eles chegavam aqui, eles não tinham nada. Então, os fazendeiros davam ferramentas, os fazendeiros davam um abrigo, bem mau abrigo, e os fazendeiros começavam a descontar. Então, a viagem também, os custos da viagem, eles descontavam de todos esses imigrantes. Então, foi uma luta muito grande para eles conseguirem dinheiro. Ó, os gastos com a viagem, as ferramentas, a sobrevivência inicial dos imigrantes no Brasil eram pagos pelos fazendeiros. Porém, quando chegava a hora de repartir os lucros da venda do café, eles descontavam todas as despesas geradas pelos imigrantes, os quais, por essa razão, tinham dificuldades para acumular riquezas e para comprar as suas próprias terras. Então, gente, foi uma propaganda super, hiper, ultra enganosa, porque falaram que eles já iam ter as terras deles, falavam que eles iam ter metade dos lucros, só que os fazendeiros descontavam de tudo para eles. Nem todos os imigrantes que vinham para o Brasil foram trabalhar na agricultura. Alguns deles, como é o caso que a gente está vendo dessa fotinha do lado aqui, já tinham sido operários em fábricas e oficinas em seus países de origem.
e eles traziam conhecimentos e técnicas industriais. Então, Abramo Eberle foi um desses que, quando chegou ao Brasil, começou a trabalhar como funileiro, fabricando utensílios domésticos. Depois, ele abriu um comércio para vender seus produtos. E, por fim, seu negócio se tornou uma das maiores indústrias do Rio Grande do Sul. Então, gente, muitos, a grande maioria, ia para a agricultura, para trabalhar na venda e na plantação, na colheita de café. Mas muitos deles ficavam na cidade para trabalhar em indústrias, em fábricas, tá? E foi o caso desse Abramo Eberle. Página 87. A viagem nos navios a vapor. Vocês lembram o que aconteciam com os negros? A prof falou como é que era a viagem nos navios negreiros. Como é que era a viagem nos navios negreiros, quando traziam os negros da África? Era tudo horrível. Tudo? Eles tinham que dormir tudo amontoado lá. Dormiu tudo amontoado, não tinha comida, faziam suas necessidades todas ali, era muito maltratado. E como é que será que era a vinda dos europeus também? Como é que foi a vinda dos europeus? Vamos ver. Os imigrantes europeus chegavam ao Brasil a bordo de navios movidos a vapor. Cruzar o Atlântico num vapor do mar não era nada confortável. Embarcações com pouca ventilação, úmidas, superlotadas, especialmente nos porões. Era isso que os passageiros enfrentavam viajando a terceira classe. Doenças como cólera, sarampo, piolhos se alastravam facilmente. Não havia tratamento médico adequado e alguns imigrantes morriam a bordo antes de completar a viagem, que durava de 20 a 30 dias. Imagina um mês dentro de um navio nessas condições, gente. Muitos só eram informados da região do Brasil para onde iriam depois desembarcar. E isso aqui que eu estou falando para vocês agora é um ponto importante para vocês colocarem no trabalho de vocês também, tá? Porque eu lembro que a prof fez pergunta em relação à viagem deles. Então, aqui, ó, tá dando dicas do que vocês podem escrever no trabalho, tá? Entre os séculos... Oi? É trabalho do dia 26, né, prof? Isso. Entre os séculos XIX e o início do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes, os quais viriam a formar a nação brasileira, junto com os africanos e portugueses, estabelecidos aqui no século XVI. Aqui embaixo, vocês depois em casa vão preencher a tabela informando os anos ou décadas em que chegaram ao Brasil os primeiros imigrantes e para onde foram inicialmente. Então, quando que chegaram os alemães, os espanhóis, para onde que eles foram, os italianos, japoneses, poloneses, sírio-libaneses e suíços. Nesse vídeo que eu coloquei para vocês olharem, vai ter algumas dessas respostas aqui. Então, assistam o vídeo que vocês já vão ter algumas dessas respostas dessa atividade, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, não precisa fazer, tá? Letra A, B, C, D, não, porque a gente já está fazendo o outro trabalho, está sendo outro enfoque o trabalho que a prof pediu para vocês, tá? Então, isso era a matéria de história de hoje. E eu quero fazer uma retomada com vocês agora, rapidinho, do que vai cair na prova. Hello! Prestem atenção em mim. Tudo que eu falar pode ser, como é que é, diz a polícia, né? Tudo que você falar pode ser, esqueci. Mas que nem quando pega um meliante na rua, tudo que você falar pode ser, qual é que é a palavra? Usado contra você. Então, aqui não vai ser nada usado contra vocês, mas vocês escutem a prof para vocês saberem questão da prova. Na página 67, a gente está falando da variedade. Vão me acompanhando nas páginas, peguem os livros. Ô, José, vamos sossegar agora aí, prestar atenção, por favor. Me acompanhe nas páginas. Página 67. Aqui está falando a variedade das etnias no Brasil, tá? Muitas pessoas vieram para cá, mas o nosso Brasil, ele é feito principalmente de algumas pessoas. Qual é a página? 67. Pessoas que
67, tá? Muitas pessoas que trouxeram essa característica para o nosso Brasil, tá? Então, aqui, ó, quem que morava aqui no nosso Brasil antes de ser descoberto? Era os índios. Tinha os índios, depois vieram quem para cá? Os africanos, tá? E depois, com o que a prof acabou de falar, quem foi que veio para o Brasil aqui depois? Os alemães. Os europeus, correto? Então, assim, ó, o nosso Brasil, ele é feito de quem? De índios, tá? Ele é feito de africanos e ele é feito de europeus. europeus. Então, o nosso Brasil tem essas 3 variedades de povos, tá? Isso é a parte importante aqui disso aqui. Na página 69, o que a gente tem ali? O que é importante para nós quando nós vamos viajar para outros lugares? A gente tem que ter o quê? O Passaporte. Passaporte, tá? Então, o passaporte é algo importante para a gente ter para nós fazermos as nossas viagens. Virando a página 70 e página 71, tá falando aqui desta carta, tá? Quem foi que escreveu a carta? Foi Pero Vaz de Caminha. E quem foi Pedro Álvares Cabral? É quem estava ali e descobriu o Brasil. Mas quem escreveu a carta foi Pedro Álvares Cabral? Foi. Não. Foi Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão, que viajava junto nas embarcações. Então, a gente tem que lembrar disso. Pedro Álvares Cabral era o comandante, é o capitão, mas Pero Vaz de Caminha era quem escrevia, tá? Virando a página 72, nós estudamos aqui a exploração comercial do pau-brasil, tá? Ali naquele mapa, toda aquela parte verde ali era a Mata Atlântica, e muito dessa Mata Atlântica tinha o quê? Tinha a nossa árvore, o pau-brasil, e eles usavam o pau-brasil como uma moeda de troca. Então, os índios iam lá, cortavam as árvores tinham uma tinta específica que saía, que eles pintavam roupas, e em troca disso, os índios ganhavam o quê? Ganhavam ferramentas, ganhavam roupas, tecidos, tá? E usavam, então, a força dos índios para eles arrancarem, cortar essas árvores e exportar para outros países, e em troca disso eles ganhavam alguma coisa. Naquela época, olha só, ó, após a extração do pau-brasil, iniciou o cultivo de cana-de-açúcar, café e outros gêneros agrícolas. Então, o Brasil começou nessa parte comercial com o pau-brasil, mas depois entrou o cultivo de cana-de-açúcar, entrou o cultivo de café, tá? E isso é o período ali onde muitos dos escravos trabalharam nessas lavouras, tá? Aqui diz que hoje em dia a gente não tem mais esse tantão de árvores aqui. Por quê? Hoje tem 10% só disso, gente. Porque à medida que o tempo foi passando, as cidades foram evoluindo e as árvores foram cortadas para poder fazer a evolução, para ter o crescimento das cidades, tá? Página 73 está falando da herança indígena, onde a gente tem muito da nossa cultura vem dos índios, ou seja, na alimentação, nas palavras, no preparo dos alimentos, na fabricação de objetos, tá? Dos remédios, muito dessas coisas do que nós temos hoje é herança de quem? Dos índios. Tá? Passando para a página 75. Sim. A gente está falando da África para o Brasil, ou seja, até agora há pouco a gente estava falando dos índios trabalhando para os europeus, para os fazendeiros, não, para os portugueses. E agora a gente está entrando na escravidão, onde traziam os negros da África, tá? Então, muitos deles vinham obrigados, não tinham condições lá na África, então vinham para cá, já tinha esse costume de serem escravos para outros países na época, e eles vieram para cá para trabalhar.
só que não foram muito bem tratados, né? A gente passando para a página 77, a gente vê que eles viam nos navios que eram chamados de tumbeiros, tá? Ou os navios negreiros, tá? Tumbeiros por quê? Porque vem de tumba, e muitos deles morriam lá, não tinham condições de vida o suficiente, não Era tinham muito comida, era amontoado em cima do outro, pegavam doenças, assim como os europeus, quando morriam, também eram jogados ao mar. Então, gente, foi muito triste isso. Passando disso, a gente vai para a página 78, onde está falando do olhar do cidadão Robert Walsh, tá? Que relatou essa vida deles. Qual é a página, prof? 78. Os negros, quando chegavam aqui no Brasil, tinham cabeça raspada, eram marcados com ferro quente, que nem com boi, com bicho, tá? Esperando o comprador. Estavam numa situação deplorável, porque vinham da viagem, ficavam no mercadão, né? No centro da cidade, para ser comprado como se fosse um bicho, como se fosse um objeto. Passando para a página 82, aonde a gente vai terminar rapidinho, porque depois eu já entrei no fim da matéria. Saindo dos negros, entraram quem aqui? Foi abolida a escravidão de muitos anos que eles passaram. Quem aboliu a escravidão foi a princesa Isabel. No ano de 1888, ela escreveu a Lei Áurea. Lei Áurea foi a lei que fez com que os negros não fossem mais escravos. Já te dou a palavra, John. Não fossem mais escravos. Tá? Então, o que estava acontecendo? A Inglaterra, por sua vez, estava tendo alguns países vendendo coisas, e a Inglaterra foi um dos países que mais ajudou, né, contra o fim da escravidão. Claro que ela tinha segundas intenções, no sentido de fazer com que o Brasil também se tornasse um país que comprasse as suas coisas, que tivesse essa troca comercial, mas eles ajudaram ao fim da escravidão. Então, quando os negros deixaram de ser escravos, tá? Eles não viveram no mar de rosas, porque eles não tinham nada, nem assalariado eles eram. Então, muitos continuaram vivendo nas fazendas dos fazendeiros lá, né? Recebiam uns caraminguá aí de dinheiro, mas não tinham uma vida boa. Antes de ter a Lei Áurea, teve a lei do ventre livre, que a prof já tinha dito, que era as mães negras que estavam grávidas quando nasciam os filhos, na época da escravidão, eles já nasciam escravos. E com essa lei do ventre livre, foi quando esses filhos nasciam e já eram livres, então não nasceriam escravos. Tá? Depois disso, que a gente teve esse apanhado aqui, a gente entrou na matéria que eu falei hoje, que foi a vinda dos europeus. Então, com o fim da escravidão, vieram os europeus para cá. Fala, John. O prof, tá me ouvindo? Só um pouquinho, Belone. Fala, John. Com a Lei Áurea que abolia a escravidão dos negros, os europeus eles vieram para o Brasil. Sim, foi isso mesmo. Fala, Belone. Trabalhar em fazendas. Isso mesmo, John. Cultivo de café e cana-de-açúcar. Isso, muito bem. Isso mesmo. Fala, Belone. Não, prof, não queria falar nada, só queria saber se tá me ouvindo. É porque meu PC ele tinha travado. Tá. Então, gente, é isso. Eu retomei toda a matéria com vocês. Tá? Prestem bem atenção. Façam a prova com calma, gente. Eu não quero ver nota abaixo da média. Vocês podem tirar nota acima, gente. Vamos se puxar nessa prova agora de história? Ô, prof, Oi. sabia que eu vou cultivar cana? Olha. Tá, galerinha? Então, fiquem com Deus. Eu vou postar e vou mandar para o WhatsApp da mamãe, lá do papai responsável, todas as atividades de folhinha dessa semana, tá? Façam elas com calma, que a partir de amanhã eu entro 9h30, sabendo que as folhinhas têm que ter sido feitas antes. Entenderam?
Então, beijo para Professora. vocês. Boa prova. Amanhã tem prova de quê, prof? Ciências. Amanhã. Tchau, Sora. Beijo, beijo. Tchau, prof. Tchau.